pielonefrite xantogranulomatosa, diagnóstico por imagem. Tratava-se paciente lá do Hospital Universitário, feminina, 54 anos, história de infecção do trato urinário de repetição interna com novo episódio infeccioso. Tinha uma questidor lombar esquerda, onde há um plastrão palpável. Apresentava febre intermitente, tolerância à glicose, não era uma diabetes franca, tá? Elevação de escoras nitrogenadas, foi um ATC sem contraste por conta das escoras nitrogenadas, e posteriormente foi um contraste, atualmente você está liberado para determinado sais de gadolínio, a utilização mesmo em disfunção renal, o contraste por não haver relato de fibrose nefrogênica sistêmica com determinado sais de gadolínio. Beleza? Então, vamos ao caso. Eu vou mostrar principalmente a TC para vocês. Tem a ressonância, está bonita, mas a TC, sem contraste, ela é diagnóstica. E eu queria destacar alguns dados de importância para vocês, quando olharem um caso e suspeitarem de pielonefrite xantogranulomatosa, terem critérios para bancar esse diagnóstico no laudo de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, estou com uma TC sem contraste. A gente vai passar várias informações de pielo xanto para vocês, tá? Então, gente, entendam a pielonefrite xantogranulomatosa, né? É uma pielonefrite crônica de repetição, né, que produz uma característica específica, xantogranulomatosa de tecido bem caracterizado no estudo pela patologia e tem algumas modificações típicas na imagem. Então, vamos observar aqui, ó, esse rim esquerdo. Primeiro aspecto que eu quero mostrar para vocês, cálculo coraliforme. O cálculo coraliforme, estatisticamente, muito mais frequente na pielonefrite xantogranulomatosa. Tem tanto sensibilidade quanto especificidade altas. Entretanto, não é patognomônico, tá bom? Então, primeiro aspecto que eu quero mostrar para vocês, presença do cálculo coraliforme. Segundo aspecto que eu quero mostrar para vocês é hipertrofia da gordura. Vamos observar essa gordura aqui do seio renal de um lado e do outro. Repara aqui, ó, que eu tenho pouca gordura, quase que o parênquima está colado ao sistema coletor. Repara aqui, ó, como eu expandi essa minha gordura do seio renal. Tá vendo? Tá? Então, hipertrofia da gordura do seio renal ou perirenal é um outro achado de pielonefrite xantogranulomatosa. Tá bom? Terceiro aspecto, bem típico e bem visível aqui, ó. Tá vendo isso aqui, gente? É um cálculo que está saindo do rim. Tá vendo isso aqui, ó? É gás, tá? Tá vendo isso aqui, ó? É um trajeto. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? É gás. O que está acontecendo aqui, gente? Eu estou fazendo uma fístula entre o colo esquerdo e o rim, com um trajeto cutâneo, com evolução enterocutânea, com evolução renocutânea. Então, a fístula é uma outra característica da pielonefrite xantogranulomatosa. Se a gente observar esse rim, repara que ele ainda tem, mas a gente vai mostrar, por isso que eu vou mostrar outros exemplos para vocês, porque as duas outras alterações da pielonefrite não são tão evidentes aqui. A primeira alteração morfoestrutural do rim, ou seja, ele fica disforme, tá? Eu não preciso ter todas essas alterações que eu estou falando. Quanto maior o número de alterações, mais específico você no meu diagnóstico, tá? Mas a alteração morfoestrutural, ela é usual na pielonefrite. Por quê? Porque você tem pielonefrite de repetição. São vários insultos de infecção que esse paciente tem aí. E o terceiro, talvez o mais preocupante de todos, é a presença de tecido com densidade de partes moles com aspecto pseudotumoral. Talvez esse paciente não tenha aqui, ó, mas é muito visto principalmente ao redor do seio renal, tá bom? Então, passando de volta para vocês, cálculo coraliforme, tá? Hipertrofia da gordura de seio renal ou perirenal, fístula, alteração morfoestrutural do rim e tecido com densidade de partes moles simulando lesão pseudotumoral. Beleza? Tá? Vou mostrar a ressonância rapidinho, só para a gente ter a ideia desse processo, mas você vê que numa TC sem contraste a gente já conseguiu passar, tá? Vou mostrar aqui sempre quando eu começo o exame, ponderação T2, plano axial, tá? Então, alteração morfoestrutural, né, do meu rim, olha o hipossinal do meu cálculo coraliforme, olha as aderências que ele fazia com o cólon, tá? Tá? E por que a TC vai ser superior à ressonância? Porque a calcificação eu vejo melhor na TC do que a ressonância, o cálculo coraliforme é calcificado. Fístula, presença de gás, eu vejo muito melhor na TC do que na ressonância, e fístula é uma característica usual nesses pacientes.
Os demais achados, o tecido de densidade de partes moles, né, a alteração morfoestrutural, a hipertrofia da gordura, isso eu consigo ver muito bem com os dois métodos, beleza? Então, a ressonância a gente observa aqui, ó, o cólon colado aqui, ó, o colo aderido aqui, ó, fistulizando para o rim, tá? E fistulizando para a superfície cutânea, essa confusão renocólica, beleza? Então, vamos voltar para a apresentação, tá? Esse é um artigo bem legal, ele não é um artigo sobre especificamente pielonefrite xantogranulomatose, mas a Radiographics fala em geral sobre as pielonefrites. Quem quiser faz uma revisão bem legal e tem lá a pielonefrite xantogranulomatose dentre as diferentes pielonefrites, beleza? Então, o que vem a ser? Um processo inflamatório crônico de repetição destrutiva causado por bactérias, principais proteus e Escherichia coli, tá? E hoje acredita-se que haja uma reação autoimune, ou seja, inicia-se um processo inflamatório infeccioso, mas há uma perpetuação da inflamação de uma forma autoimune, né? Tecido próprio, leucócitos próprios, células de defesas próprias atacando o próprio rim, tá? Mais comum em mulheres do que em homens, relação 2:1. Eu até achava que diabetes mellitus era um percentual maior, mas ele coloca 10%. Pode ocorrer em qualquer faixa etária, tá, gente? Mas ela é mais frequente aqui em adulto de 40 a 60 anos, tá? Quadro clínico, às vezes, é meio frustro por ser um processo inflamatório, crônico, tá? Mas dor, febre intermitente, quadro infeccioso, não muito exuberante, mal-estar, adinamia podem ocorrer, tá? Bom, quais são os 5 achados? Esses que eu quero que vocês fiquem são esses. Cálculo coraliforme, alteração morfoestrutural do meu rim, hipertrofia da gordura perirenal ou do seio renal, tecido de densidade de partes moles peritumoral, de aspecto pseudotumoral e fístulas, tá? Então, vou mostrar aqui alguns casos que eu tenho no meu arquivo, só para sedimentar essas informações. Olha o cálculo coraliforme, raio-x convencional. Olha a perda da morfologia do rim, totalmente alterada. Olha o grau de hipertrofia que tem esse rim. Tá bem? Isso aqui, gente, é um apialo chato com cálculo coraliforme, a gente fez contraste, ó. Olha o contraste de uma fístula entre o rim indo para o espaço perirenal. Ó. Isso foi um contraste por via retal. E nesse caso aqui, ó, acho que até tem, olha aqui, ó, esse caso aqui, ó, é que eu queria passar para vocês sobre tecido com densidade de partes moles, ó. Ele parece que é até um tumor aqui, ó, infiltrativo, né, ao redor do cálculo. E ele impregna pelo meio de contraste venoso. Isso é um tecido xantogranulomatoso, tá? Que ele fica ao redor do cálculo, do processo inflamatório, e ele pode ter, inclusive, impregnação pelo meio de contraste venoso. Isso não é neoplasia, beleza? Tá? Mais um caso aqui com ressonância magnética, um rim totalmente disforme, uma mega hipertrofia da gordura. Isso aqui era o cálculo coraliforme, obviamente, mal visto pela ressonância, né? E possivelmente, se a gente tivesse uma tomografia, seria bem visto, tá? Então, o cálculo coraliforme, ponderação T2, ele tinha um pouquinho de ascite, né? Então, líquido brilhando, ponderação T2 com I por sinal. Beleza? Tá? Um outro caso aqui, ó, com cálculo coraliforme, com distensão. Olha o tecido ao redor do cálculo coraliforme. Olha o grau de hipertrofia alargando esse seio renal. Tá? E para a gente finalizar, um casinho aqui dinâmico. Ó. Então, a gente observa aqui, ó, olha a presença de gás. Tá? Vou botar aqui um pouco mais dentro. A presença de gás, tá? O que sugere, por exemplo, fístula, com trato gastrointestinal. Olha a hipertrofia da gordura do seio renal, alargando o seio renal. Olha como esse rim está disforme, ele não tem mais parênquima, tá? Olha o meu cálculo coraliforme na pelve, né? Insinuando nesse cálice, tá? E olha a aderência que ele faz com o colo. Então, ele tem praticamente tudo aqui, ó. Talvez só não tenha o tecido, né? Esse tecido talvez esteja começando aqui ao redor do cálculo, tá? Então, ele tem hipertrofia da gordura, principalmente o seio renal, alteração morfoestrutural, presença de gás e aderência ao colo, sugerindo fístula, tá? E iniciando-se esse tecido ao redor do cálculo, beleza? Então, esses dados aqui são de extrema importância para a gente ter. Antônio, precisa ter os 5? Não. À medida que você tem chegando próximo a 5, a sua especificidade diagnóstica vai lá em cima, tá? Mas são achados que vocês devem procurar no dia a dia de vocês para tentar caracterizar pielo chato, beleza?